Bom dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 16, que diz assim: Eram todos forrados de madeira, desde o chão até as janelas. Essas janelas podiam ser cobertas. 17. Por dentro, as paredes do templo, até o alto das portas, estavam todas cobertas de figuras entalhadas, de palmeiras e de animais com asas. Aqui, família, o livro de Ezequiel é um livro bem difícil, viu? De se entender. E, ao mesmo tempo, muito fácil. Ezequiel foi um profeta parecido, igual, lembrando Jeremias, Isaías e tantos outros profetas. Deus falou com Ezequiel sobre o que iria acontecer. Aqui onde nós lemos, Deus está dando a visão para Ezequiel do futuro templo, da futura terra de Israel. Deus ia dar vitória para o seu povo aqui. Ele está falando aqui que ele vai dar vitória e ele está explicando como seria o templo. E família, eu estava meditando aqui, é tão difícil esse livro de Ezequiel de entender. Quando eu não conhecia Jesus, eu abria a Bíblia e parecia que só saía essas coisas para eu ler. E eu falava, não, eu nunca vou conseguir entender a Bíblia. Porque apareciam essas coisas de medida, de estatura. Olha os títulos aqui, ó. O pátio exterior, o portão do norte, o pátio de dentro, o portão do sul, e aí tem as medidas, né? De não sei quanto côvados, de não sei quantos metros, de não sei quantos... Nossa, era tanta coisa difícil que eu não entendia bulufas. E saía, que nem no livro de Ezequiel tem isso, lá em Levíticos também parece que fala muito assim também, dessa maneira difícil. Aí muitas vezes a gente pensa assim, eu nunca vou conseguir entender a Bíblia. Eu achava isso, mas depois que eu me aprofundei, que eu comecei a seguir os passos de Jesus, comecei a ouvir pregações, ir para a igreja, conhecer realmente esse Deus que a gente serve, aí eu fui ver que Deus é simples, a gente é que complica tudo. Eu é que abria das folhas erradas da Bíblia, porque isso daqui também é um ensinamento para a gente. Mas tem tantas outras histórias aqui dentro da Bíblia que a gente pode aprender tantas coisas. Olha a história de Zaqueu. Tem a história de Zaqueu, tem a história de Esther, tem a história de Sansão, tem a história de Davi, de José, de Moisés. Tem tantas histórias lindas aqui, de Oséias. O livro de Oséias é uma história romântica dentro da Bíblia. Então tem muitas coisas para a gente aprender aqui, mas muitas vezes a gente coloca dificuldade nas coisas. E esse livro de Ezequiel fala com Deus da maneira que falou com Isaías e com Jeremias. Só que ele fala de uma maneira, ele se mostra para Ezequiel de uma maneira assim, tão maravilhosa. O capítulo 1 de Ezequiel fala que, olha aqui, eu vou ler o versículo 10 do capítulo 1. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente a cara era de gente, do lado direito era de leão, do lado esquerdo era de boi e atrás a cara era de águia. Deus se mostrava de uma maneira difícil de entender aqui e ao mesmo tempo deslumbrante. Imagina você olhar para o céu e ver aqueles animais diferentes com aquelas asas enormes, sabe? E era assim que Deus se mostrava para Ezequiel. E Ezequiel, todos pensavam que ele era louco, porque ele cumpria minuciosamente tudo que Deus falava para ele. Chegou um tempo que falou para ele assim, você vai se deitar, você vai ficar deitado 390 dias do lado esquerdo e mais, se eu não me engano, 40 dias do lado direito. E você não vai falar nada, você vai ficar mudo. E ele fazia aquilo. Deus falou com Ezequiel, se eu não me engano, está aqui na minha frente. Deus, capítulo 2 de Ezequiel, versículo 9, eu vou ler. Aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que dos 2 lados havia coisas escritas. E os que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Aí, no capítulo 3, que está falando isso, capítulo 3, versículo 2. Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer e disse, homem mortal, coma esse rolo que estou lhe dando.
encha o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como mel. Olha, aqui Deus deu um rolo escrito, alguma coisa para ele, mas no pensamento de hoje, as pessoas falam para gente assim, comam essa palavra, deleite-se nessa palavra, quer dizer, para a gente ler, reler, entender, pedir sabedoria, mas aqui Ezequiel fez ao pé da letra. Deus falou, come essa palavra. Deus talvez tenha falado em parábola para ele, eu que estou dizendo. E ele pegou aquela folha e mastigou e comeu. E olha que interessante, que está escrito aqui, ó, e comi e era doce como mel. E eu me lembrei que tudo que tem dentro da Bíblia, a gente faz até hoje. A gente usa a Bíblia para a gente falar, contar coisas, histórias, para a gente viver tudo que está aqui dentro. A gente vive isso daqui doce como mel. Tem uma piadinha na internet aí que eles falam. Eu vi uma pessoa no tempo desse falando uma piadinha, falando sobre isso. Essa pessoa está aqui no grupo e ela vai saber quem é. Que fala alguma coisa de piadinha assim, doce como mel. Eu nem sei que piada é essa, que eu não me aprofundei sobre isso. Então, tudo que está dentro da palavra do Senhor, todas as coisas que a gente lê aqui, o homem usa para fazer tudo que ele faz na terra. Tudo, olha, Mateus 24 está falando sobre tudo que tem acontecido e que vai acontecer. Está tudo aqui dentro. E voltando para Ezequiel, porque senão vai ficar mais difícil do que eu estou pensando aqui, Deus deu a visão a Ezequiel, falou para Ezequiel, fala para esse povo teimoso, rebelde, que eles vão sofrer se eles não me obedecerem. Deus falou aqui com Ezequiel, falou com Isaías, Jeremias, tudo que ele tem falado hoje para nós, através de nós, servos do Senhor, que servimos a Deus, que nós estamos falando para talvez um ou outro que não conheça Jesus aqui ainda, que está ouvindo esse vídeo, esse áudio. Deus vai fazer acontecer coisas grandes, grandiosas. Vai depender de você. Se você obedecer e fazer a vontade do Senhor, Deus vai te recompensar grandemente, vai te abençoar, vai cuidar de você, da sua família, vai te guardar e depois vai te levar para morar no céu. Mas se você ficar fazendo coisas contrárias ao que Deus diz, Deus vai pegar pesado. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, no capítulo 2, eu vou ler aqui. Capítulo 2, versículo 3, fala assim, homem mortal, eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que eles disserem. Eles o desafiarão e desprezarão. Viver no meio deles será como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não tenha medo daqueles rebeldes, nem de qualquer coisa que eles lhe disserem. Diga-lhes tudo que eu mandar, que lhes deem atenção, quer que eles deem atenção ou não, lembre-se que eles são teimosos. Olha Deus falando aqui para Ezequiel, lá longe. E é o que Deus fala hoje, família, na palavra. Deus fala que nós somos teimosos, nós somos rebeldes, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Mas ainda assim, Deus é misericordioso. Deus ainda não mandou Jesus vir arrebatar a sua igreja, porque Deus ainda quer salvação para muitos de nós que ainda não conhecem a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem, que não ouviram falar, mas muitos já conhecem e não querem obedecer. Então aqui eu creio que Deus está falando nessa manhã que Ele tem um futuro melhor para nós. Ele está dando aqui os detalhes aqui no livro que nós lemos aqui, olha, como que vai ser a nossa vida lá na frente, como nós vamos morar no céu, família. Nós vamos viver na rua de ouro, paredes de ouro. Não que a gente vai querer aquela riqueza para a gente gastar, porque a palavra de Deus também diz, louvado seja o nome do Senhor, que aqui, olha, tem um versículo aqui que eu procurei e não achei, que tem uma profecia que fala assim, o povo é tão pobre, esse povo é tão pobre, que a única coisa que eles têm é dinheiro.
Olha o versículo que tem aqui dentro da Bíblia. Eu não consegui achar. Eu procurei agora, não consegui achar para falar para vocês onde está. Mas tem Deus falando isso. Esse povo é tão pobre, que a única coisa que eles têm é dinheiro, não tem mais nada. Então, família, eu creio que nesse dia Deus está continuando a nos alertar. Povo rebelde, povo, acordem, vivam da maneira que o Senhor tem mandado que nós vivamos. Façam o que é certo, correto, preguem a palavra do Senhor, alertem o povo que Jesus está voltando. Quantas vezes você, família, já ouviu falar, Jesus está voltando, hein? E aí você fala assim, mas ele falou todo tempo que ele está voltando e não voltou ainda. Mas família, aqueles que morreram, Jesus já voltou para eles. Eles só estão lá aguardando o grande dia para encontrar com o Senhor. E vai chegar um dia que nós seremos arrebatados. Os mortos, que já estão mortos, que estão esperando, e nós, pode ser que a gente não morra, pode ser que a gente já vá direto falar com o Senhor. Eita Deus! Amém, família? Deus usou Ezequiel aqui. Ezequiel era tido como doido. Tem muitos crentes hoje da terra que as pessoas falam assim, aquele ali virou, depois que ficou crente, ficou doido. Só anda com a Bíblia debaixo do braço. É nós, família. Falar uma gíria bem popular, é nós, estamos juntos. Eu estou louca por Jesus, porque cada dia que eu leio a palavra do Senhor, cada dia que eu aprendo, mais eu fico, influenciada por essa palavra, entendida, conhecendo, feliz, alegre. E Deus tem me abençoado pelo pouquinho, pelo milésimo que eu tenho feito na obra do Senhor. Deus tem me abençoado e me honrado, família. E eu quero que isso aconteça com vocês também. Amém, família? Bom dia, família.